Neemias capítulo 5, do versículo 13 em diante, diz assim: também sacudi o meu manto. Então, um ato assim, não chega a ser de deboche, mas chega a ser de um certo descaso. E você já vai entender, quem estava aqui semana passada lembra, que Deus faz o mesmo, sacudindo para fora da sua casa e de seu trabalho, todo aquele que não cumprir essa promessa. Alguém lembra qual que era a promessa? Quem estava aqui semana passada? A promessa de restituir o que havia sido usurpado, a promessa de não mais serem avarentos, de não mais serem usurpadores dos seus irmãos. E aí, Neemias está dizendo assim: olha, que Deus faça isso aqui com vocês, igual eu estou fazendo, sacudindo o meu manto, se vocês não cumprirem essa promessa, que assim seja sacudido e despojado. E toda a congregação respondeu: amém. E louvaram o Senhor. E o povo fez segundo a sua promessa. Uma coisa é prometer, outra coisa é cumprir. Uma coisa é prometer, outra coisa é cumprir. 14. Também desde o dia em que fui nomeado governador na terra de Judá, desde o 20º ano até o 32º ano do reinado de Artaxerxes, 12 anos, nem eu, nem os meus companheiros comemos o pão que me cabia como governador. Mas os primeiros governadores que estiveram antes de mim oprimiram o povo e tomaram dele pão e vinho, além de 40 moedas de prata, ou seja, taxas, tributos, impostos para o governo. Até os seus servos, não só o governador, até os seus servos dominavam sobre o povo. Eu, porém, não fiz assim, por causa do temor de Deus. Pelo contrário, também trabalhei na reconstrução da muralha, sem comprar nenhuma terra, e todos os meus servos se ajuntaram ali para a obra. Também hospedei 150 homens, dos judeus, dos magistrados, além daqueles das nações vizinhas que vinham até nós. O que se preparava para cada dia era um boi e 6 ovelhas escolhidas por dia. Também à minha custa eram preparadas aves, e de 10 em 10 dias muito vinho de todos os tipos. Nem por isso exigi o pão devido ao governador, porque a servidão desse povo era grande. Lembre-te de mim, para meu bem, ó meu Deus, e de tudo o que fiz por esse povo. Amém? Glória a Deus. Para quem estava aqui semana passada, vai lembrar que Neemias demonstra uma indignação absurda com aquilo que estava acontecendo. Os seus irmãos judeus que vieram ou na primeira turma ou na segunda turma, que vieram do cativeiro, porque quem ficou na terra, lá no capítulo 1 você resgata isso, quem ficou lá ficou em grande miséria, em grande pobreza. Então, na verdade, esses nobres, esses magistrados, era gente que tinha vindo da onde, irmão? Da escravidão, que tinha vindo desde a época de Nabucodonosor, que tinha sido tomada a terra, ou estava vindo da época agora de Ciro, de Artaxerxes. Mas apesar de estar vindo com a condiçãozinha um pouco melhor, eles passaram pela escravidão. E o que eles estavam fazendo? Eles estavam usando de usura, de agiotagem, para com seus irmãos mais simples. E Neemias dá nome aos bois, ele fica indignado, e chama os caras às falas, os magistrados, os nobres. Há um nível de indignação muito grande. Vamos voltar um pouquinho de novo à história. Lembremos que Neemias, antes de chegar aqui, estava no palácio. Neemias não estava vendo o que estava acontecendo, mas Neemias ele manda perguntar. Se Neemias estava no palácio e ele trabalhava como copeiro, a gente já falou isso várias vezes, Neemias comia do bom e do melhor, ele tinha que experimentar. Ele servia o rei e ele comia daquela comida, ele fazia parte da cúpula fechada, ele sabia dos segredos de Estado. Neemias era um homem de confiança,
Tanto é que, quando ele pede autorização para vir, o rei não apenas dá autorização, mas dá cartas de autorização, dá madeira, dá recursos, porque Neemias, de alguma forma, estava numa situação bem melhor do que os seus irmãos. Ele não estava passando pela fome, pela pobreza, pela dor do que a maioria estava passando. Talvez assim, tipo eu e tipo você, quando nós pensamos no nosso país, quando nós pensamos numa população gigantesca do nosso país, que passa por necessidade, que passa por pobreza, que passa por miséria. Talvez, como eu e você, quando a gente se compara com gente ainda pior do que os brasileiros. Se os brasileiros passam por dificuldade, ainda vivemos num país que literalmente as pessoas conseguem sobreviver dos restos. Mas tem lugares no mundo que nem o resto mais é suficiente para as pessoas. E como a gente reage diante de uma situação dessa? Neemias está no palácio, tem saúde, tem bom emprego, tem boa comida, tem segurança. Lá no capítulo 1, Neemias faz perguntas. Neemias demonstra um interesse. Eu quero saber o que está acontecendo. Em março, nós trouxemos aqui na nossa igreja a missionária Bárbara e o seu esposo Daniel, que trabalham com missões no chamado mundo islâmico, em povos fechados para o cristianismo. E aqui nós recebemos algumas informações das grandes dificuldades que os missionários passam. Talvez você não soubesse, talvez você nem estava nesse dia, talvez você não saiba. Os números são impressionantes. Quando se fala de pobreza, de miséria no mundo, os números são absurdos. De 8 bilhões de pessoas no mundo, as pessoas dizem que alguma coisa em torno de 2 bilhões de pessoas não tem segurança alimentar. O que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com você, que trabalha, que estuda, que se dedica? Neemias estava num palácio. Talvez a sua casa nem seja um palácio, mas é o lugar que Deus tem nos dado. E deveríamos tratar como se palácio fosse. Amém? O teu lar é o teu palácio, é o teu castelo. Neemias se interessou. Neemias não era da tribo de Judá. Neemias não fazia parte da dinastia dos reis. Também não era da tribo de Levi. Não fazia parte da tribo dos sacerdotes. Talvez você pense, mas eu não sou médico, eu não sou professor, eu não sou político, eu não sou isso, eu não sou aquilo, eu não tenho recurso, eu não tenho como fazer. Se você procurar desculpas a dar, você vai achar várias. E humanamente falando, todas elas são justificáveis. Neemias também teria as dele. Mas Neemias resolveu sair do lugar comum. E a primeira atitude de Neemias não foi fazer, não foi dar, não foi ofertar. A primeira atitude de Neemias foi chorar. E o texto está lá, em Neemias capítulo 1. Ele ouviu, se assentou, lamentou e chorou. Você chora por essas coisas? Noticiário, aquilo que você vê na rua, na esquina, ainda te causa alguma coisa? Porque, irmão, se não te causar nada, você já morreu. Porque a palavra de Deus diz que o Senhor chora por isso, que o Senhor se incomoda. Se eu e você não nos incomodamos, alguma coisa já morreu na gente. E não foi o corpo, foi pior, foi a alma. E Neemias chorou. Neemias teve um interesse sincero e genuíno. Essa é a primeira coisa para eu e você nos atentarmos. Ao ver os judeus ricos, os nobres, os mais estudados, os magistrados, aqueles que deveriam estar organizando, planejando, pensando, arquitetando boas coisas para o bem comum, mas não, quanto mais estudado, mais inteligente, mais egoísta, mais mesquinho. Aí Neemias primeiro ele pensou. O texto bíblico diz que ele dá uma respirada. Vai lá no versículo 7 do capítulo 5 que a gente está lendo. Ele dá uma respirada. Depois de ter pensado bem a esse respeito, ele pensa. Mas aí ele explode, irmão. Aí ele não aguenta.
ele explode e desce a lenha, fala um monte. Imagina o Neemias aqui nesse momento como João Batista, lá no Novo Testamento, com o dedo em riste, chamando os caras de sem vergonha e de safado. Como vocês conseguem ser tão malignos com aqueles que são seus irmãos? Ele explode contra os gananciosos, contra os injustos, contra os avarentos, enfim, contra toda forma de injustiça. Neemias pensa, Neemias fala, Neemias reclama. Sabe o que mais que Neemias faz? Neemias age. Talvez você, ouvindo um pouquinho do que eu falei, talvez você lendo o noticiário, talvez você estudando sobre a sociedade, você tenha as primeiras reações de Neemias. Você pense, você reflita, você se incomode, talvez você até fale, talvez você reclame. A gente precisa ir além, nós precisamos fazer algo, porque nós somos enviados para sermos sal e luz, num mundo sem gosto e num mundo que está em trevas. Nós somos a resposta de Deus para o tempo presente, amém? Passa mais uma aí, lá no versículo 14, de Neemias 5, diz assim: também desde o dia em que fui nomeado governador da terra, durante 12 anos, nem eu, nem os meus companheiros, comemos o pão que era destinado ao governador. Aqui a ideia não é pão, unidade, ele está falando do dinheiro mesmo, ele está falando do valor, ele está falando dos impostos, ele está falando do salário de governador. Neemias era copeiro, ele deveria ter algum tipo de recurso, não sei se salário nos moldes que a gente tem hoje, de trabalhar 30 dias e receber, mas certamente ele tinha recurso. Tanto ele tinha recurso que ele demonstra que ele tem algum nível de riqueza, porque ele diz que pagou do próprio bolso a alimentação das pessoas durante um tempo. Se Neemias já tinha um recurso, ele não vê a necessidade de dobrar esse recurso, de ter 2 salários, de ter 2 valores. Já que eu vim aqui para atuar, já que eu vim aqui para trabalhar e o rei me liberou, eu não vou cobrar por esse serviço, porque ele estava vendo que aquilo seria injusto. Como posso eu ter 2 salários, se tem gente que não tem nenhum? Vamos ler esse texto, Provérbios 31, versículo 8 e 9, o que diz? Abra a boca a favor do mudo, pelo direito de todos os desamparados, abra a boca, julgue retamente e faça justiça aos pobres e aos necessitados. Mais uma vez, Neemias começa se indignando, não quando ele é governador, não quando ele está sentado na cadeira, que tem autoridade. Ele começa a se indignar quando ele estava longe, quando ele estava lá no palácio. Entre aspas, podemos dizer que a indignação de Neemias começa quando ele está em casa. Querido, não é quando a gente começar a trabalhar, não é quando a gente começar a ter dinheiro, não é quando a gente começar a ter recurso, não é quando esse recurso começar a sobrar, que eu vou ter indignação. A indignação contra a injustiça precisa ser algo que nasça nas nossas casas, precisa ser ensinado pelos pais, pelas mães, aos filhos desde pequeno. Nós temos que ser inconformados, é o que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 12, não vos conformeis com este mundo, e este mundo é um mundo de quê? De injustiça, e nós precisamos reagir a toda e qualquer injustiça. Querido, toda injustiça é contra Deus, e nós precisamos ser resposta de Deus. Neemias começa falando, começa fazendo perguntas no palácio, mas não se limita a isso. É um assunto que você discute em casa, querido? É um assunto que faz parte da mesa, faz parte do café, você conversa com teus filhos, com teu cônjuge, com teu pai, com a tua mãe. É um assunto que você conversa no trabalho, na escola, na faculdade. É um assunto que você conversa na igreja, sobre a injustiça. Nós cremos num Deus justo, e a gente não pode se inconformar com a injustiça. Ah, mas não está acontecendo comigo. Mas tem que doer,
tal qual fosse comigo ou com você. Neemias doeu. Nós não agiremos, querido, não existe esse negócio. Eu vou fazer alguma coisa quando eu primeiro resolver os meus problemas. Eu vou fazer alguma coisa quando eu primeiro pagar minha casa própria, quando eu primeiro me formar, quando eu primeiro me casar, quando eu for promovido, quando eu virar pastor, quando eu virar diácono, quando eu virar missionário, quando eu fizer isso, quando eu fizer aquilo. Não, querido, nós precisamos fazer isso agora. A generosidade do povo de Deus não tem a ver com um bolso cheio de dinheiro. Lembra da história da viúva pobre? A generosidade não tem a ver com um bolso cheio. A generosidade tem a ver com um coração cheio de amor a dar. Talvez você não tenha dinheiro, mas você tem amor nesse coração, querido. Peça a Deus mais amor, peça a Deus mais misericórdia. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Por que não se renovam nas nossas vidas? Por que a gente se acostuma com a violência, com a maledicência, com a promiscuidade, com tudo que não presta, ao ponto de já não mais nos incomodarmos com aquilo? Queridos, infelizmente, muitos são ricos, mas não são generosos. A generosidade não tem a ver com dinheiro, a generosidade tem a ver com o coração. Não tem como resolver os problemas apenas falando deles, você concorda com isso? Não tem. Falar é um jeito de se expressar, é uma maneira de organizar o problema. A gente vai falando, você vai estruturando a mente. Mas resolver problema só falando, não. Mas comece falando. Pelo menos fale. Fale. Fale da injustiça, fale da violência, fale da intolerância, fale do racismo, fale da xenofobia, fala do feminicídio, fala da homofobia. Fala. Não se isente de falar das coisas. Ah, mas o cristão não pode. Não, que você deve falar. Toda injustiça é contra Deus. Fale na sociedade, mas fale primeiro com o próprio Deus. Fale em oração. Neemias chorou, Neemias lamentou por uns dias, e Neemias orou ao Senhor. Coloque aí para a gente, capítulo 1, versículo 4. Vamos resgatar a memória desse texto. Neemias, capítulo 1, vamos lá do versículo 4. Quando eu vi essas palavras, eu me sentei e... Me ajuda, irmão. Sentei e lamentei por alguns dias. A vida inteira não dá para ficar se lamentando. Tem um tempo também. O que ele faz depois de chorar e lamentar? Jejum e ora diante de Deus. A nossa fala não pode ser uma fala de murmuração. A nossa fala não pode ser uma fala política. A nossa fala não pode ser uma fala aleatória. A nossa fala precisa ser uma fala propositiva e, vez por outra, acusatória. Precisamos acusar, sim, o pecado e os pecadores. Olha, isso que você está fazendo não é correto. Isso que você está fazendo com seu pai, com a sua mãe, não é correto. Isso que você está fazendo com o seu filho e com a sua filha, não é correto. Isso que você está fazendo na escola, não é correto. Isso que você está fazendo no trabalho, não é correto. E aí, irmão, tem autoridade para isso? Temos? Nós temos. Nós temos. Precisamos falar com Deus, pedir a Deus graça, pedir a Deus misericórdia. Comece falando dentro de casa. Fale dentro de casa. Comente com a esposa, com o marido, com o pai, com a mãe, com o filho, com o vizinho. Mostre a sua indignação, mas não é a fala de murmuração. Indignação é uma coisa, murmuração é outra coisa. Comece falando consigo mesmo. O que eu posso fazer? Porque a murmuração, ela coloca o problema para o outro. Onde está o governo que não vê isso? Onde estão os professores que não fazem isso? Onde estão os médicos? Onde estão os enfermeiros? Onde estão os policiais? Onde estão os políticos? Onde estão os pastores? E a gente sempre se coloca longe dessa situação. E Neemias vai dizer aqui, está na primeira pessoa do singular, eu fiz, eu abri mão do direito. Não era roubo Neemias receber, mas ele diz, eu abri mão.
E aí ele continua, eu abri mão, e depois ele diz assim, eu trabalhei. No versículo 16, pelo contrário, eu não fiquei sentado no trono do governador, eu trabalhei, eu sujei a mão na massa. Parte desse muro tem as minhas digitais. Querido, comece a falar. Cobre os de fora, cobre você mesmo. Ninguém é rico demais que não tenha algo a receber de alguém. Todo mundo tem algo a receber. Ninguém é pobre demais que não tenha algo para dar. Você tem algo a oferecer para essa sociedade que jaz no maligno, em nome de Jesus. Você tem algo a oferecer lá no seu trabalho. Você tem algo a oferecer lá na sua escola, na sua faculdade. Você tem algo a oferecer na sua vizinhança. Você tem algo a oferecer na casa de Deus. Às vezes vem algumas pessoas aqui, começam a caminhar com a gente. Eu não sei se eu rio ou se eu choro. Aí chega a pessoa, nossa pastor, estou pensando em vir congregar aqui, a gente está sem igreja. Porque quem vem aqui de igreja a gente manda embora. Vocês sabem, eu mando de púlpito mesmo, né? Eu sou da igreja, estou visitando, volta irmão, volta para a tua igreja e vá servir lá. A pessoa chega e não está em igreja nenhuma, a gente vai acolher. Mas eu estou pensando, o que eu vou fazer aqui no 15? Já tem pastor, já tem professor, já tem conselheiro, já tem gente na música, não me cabe aqui, isso é mentira do diabo. Tem espaço para mim, tem espaço para você trabalhar também, em nome de Jesus. Mas tem espaço também para quem quer encher a paciência, quem quer se esconder, tem espaço para tudo, irmão. Ninguém é rico demais que não tenha algo a receber. Ninguém é pobre demais que não tenha algo a oferecer. Não tenho ouro nem prata, disse Pedro e João. Mas uma coisa eu tenho em mim o nome de Jesus. Você tem um abraço, você tem um sorriso, você tem um olhar carinhoso, você tem um ombro para chorar. Às vezes não tem o que dizer para a pessoa, a sua situação é terrível, sabe o que você oferece? O ombro, irmão, chora junto. Você tem algo a oferecer na vida de alguém. Neemias tinha mais do que uma palavra, mais do que um sorriso, mais do que um ombro. Neemias tinha competências, Neemias tinha uma liderança, Neemias tinha influência. Às vezes eu vejo alguns irmãos aqui, a gente correndo atrás de um emprego, de uma situação para alguém, aí a pessoa fala assim, pastor, eu prefiro não arrumar emprego para irmão de igreja não, que é complicado arrumar emprego para irmão de igreja. Então sai da igreja, infeliz, você também. Porque todo mundo que trabalha, do teu trabalho, sendo crente ou não, todos não dão trabalho. A sociedade é feita de trabalho, tudo dá trabalho, irmão. Agora, vamos ser sinceros, tem irmão que depois da terceira oportunidade a gente não vai dar mesmo. Vamos ser sinceros? A pessoa também precisa reagir, porque às vezes tem oportunidade de 1, 2, 3, 4, até quando, irmão? Tem que reagir também. Tem uma hora que você tem que dizer assim, olha, eu mudei, eu reconheço que eu errei, eu quero uma nova oportunidade, mas reconheça que você errou, porque senão as pessoas vão fechar as portas mesmo. Um sorriso, um abraço, uma esperança. Querido, essa sociedade precisa de uma coisa que só a gente tem. Só a gente tem. Nós temos esperança. E a esperança não está na próxima eleição, não. Você que ainda acredita em política, a esperança está em Cristo Jesus. Querido, você que é membro aqui da igreja, me acompanha pregando aí semanalmente, 1, 2, 3 vezes por semana, e a gente já veio reclamando da polícia aqui em cima, já veio reclamando da educação dos professores, reclamando da saúde dos médicos, dos enfermeiros, já veio reclamando, sabe por quê? Porque na igreja do 15 a gente não reclama, a gente ora por esse povo, a gente abençoa, a gente visita, a gente instrui, a gente acompanha. Ao invés de você falar mal da polícia, de sábado e domingo, a gente está às 5 da manhã e às 5 da tarde, nas companhias aqui do entorno, orando e dando palavra de bênção para a polícia. Ao invés de você falar mal da escola, dos professores que estão em greve, que isso, que aquilo, da higiene, da educação, do bullying,
Por que você não separa tempo para você ir lá e ser resposta de Deus? Ao invés da gente falar mal de hospital, que não trata, que isso, que falta médico, que falta aquilo, a gente está semanalmente lá no Planalto. E se aumentar o grupo de capelães, a gente vai para mais um hospital, vamos para Ermelino, vamos para a cidade Tiradentes. A gente não fala mal de estrangeiro aqui na igreja. Não fala mal dos latinos, dos bolivianos, dos venezuelanos, dos paraguaios. Não fala mal. Não fala mal dos africanos, dos angolanos, dos senegaleses, dos congoleses. Sabe o que a gente faz? A gente visita eles, a gente traz para dentro da igreja. E quando eu fico sentado aqui nos primeiros bancos olhando para frente, a única membro da igreja que eu sei se está no culto ou não na hora do louvor é a Charlotte. Porque na hora que ela louva a Deus, todo mundo sabe que ela está na igreja. Porque ela tem um jeito todo dela de louvar ao Senhor. A gente não fala mal dos presídios. A gente não fala bem dos presos. A gente não fala bem. A gente não valoriza o crime. Mas a gente fala que há uma esperança em Cristo Jesus. Sabe o que a gente faz? A gente vai lá orar com os caras. Ah, pastor, mas adianta. Se não adiantar, irmão, a gente fecha as portas e vai para casa. Que time que está jogando agora aí? Qual que é o horário de jogo? Está jogando o Corinthians? Vai assistir jogo do Corinthians, fecha as portas da igreja. Se a gente não crê na transformação do ser humano, a gente não valoriza o uso das drogas. A lei está mudando no país, a gente vai continuar dizendo para você que isso vai acabar com a tua saúde, com a tua mente, com o teu fígado, com o teu pulmão, e você vai usar essas coisas se você quiser. Mas sabe o que a gente faz com esse pessoal que está preso pela droga? A gente está 3, 4 vezes por semana lá na Betel, orando com aquela turma. E você vai ver o pastor falando mal de bebida todo culto. E eu vou falar para você que isso não vale o teu testemunho. Queridos, a gente não fala mal, a gente não murmura, a gente quer ser resposta de Deus para essa sociedade. E Neemias vai falar? Vai. Falou um monte de coisa, dedo em riste, mas Neemias agiu. E cadê o irmão Carlos Pires? Era para estar aqui, está vendo? Agindo Deus, e Deus age através da sua igreja. Passa mais uma aí. Querida, toda injustiça é contra Deus. É importante falar, é importante denunciar, é importante pregar, mas é importante agir com sabedoria, com graça. Neemias não ficou só na teoria, Neemias pôs a mão no arado. Agora, mais importante, presta atenção, os irmãos até que estão anotando aí, mais importante do que agir, mais importante do que fazer, é saber por que fazemos. A gente não faz as coisas por fazer, a gente faz as coisas por um motivo. E qual o motivo que a gente faz as coisas? A gente não atende uma pessoa porque ela simplesmente necessita. A gente não acode uma pessoa simplesmente porque ela está no chão. A gente não estende a mão simplesmente porque a pessoa precisa de socorro. A gente faz isso porque Ele nos amou e fez primeiro por nós. Ele fez por mim, Ele fez por você. E Ele continua fazendo através de nós. Podemos ler? 1 João 4,10? Não, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Fique intrínseco ali, não aparece a palavra, mas fique intrínseco, que Ele nos amou primeiro. Não que nós tenhamos amado a Ele. Ninguém vai a Deus por amor. As pessoas falam assim, olha, ou vai a Deus por amor ou pela... Querido, está todo mundo indo pela dor. Ninguém vai amando a Deus. Nossa, acordei hoje, eu reconheço que eu sou pilantra, pecador, mentiroso. Do nada assim, você acorda, e vai. Paulo, para ir até Deus, precisou tomar um capote, cair do cavalo com a luz na cara dele. E mesmo assim ele ainda quis argumentar, quem és tu, Senhor? E Jesus vai dizer, Paulo, eu sou aquele que você persegue. E olha que Paulo era entendido das coisas de Deus, e também não foi por livre e espontânea vontade, porque esse corpo, a única vontade que a gente tem é de pecar. Neemias diz que abriu mão do salário de governador,
abriu mão das pompas, das circunstâncias, de entrada e saída, coisa que Saul lá atrás não abriu mão. E a gente tem Saul com título de rei, mas sem a presença do Espírito. Tem título, tem trono, mas não tem a presença do Espírito. Do outro lado você tem Davi, que não tem título e não tem trono, mas o Espírito Santo de Deus habitava nele. Neemias abriu mão dos títulos, Neemias abriu mão das pompas e circunstâncias. Legal para chuchu, é um baita exemplo, mas o que vale a pena é o que ele disse. E ele vai dizer aqui, no versículo 15, os primeiros governadores oprimiram o povo, pegaram pão e vinho, 40 moedas de prata, até seus servos dominavam sobre o povo. Eu, porém, não fiz assim. Porque o povo estava em miséria? Sim ou não? Não foi esse o motivo. Porque eu tenho dó do povo? Porque eu sei que o povo sofreu muito? Porque meus pais sofreram? Tudo isso era verdade, sim ou não? Mas esse não é o motivo que a gente ajuda as pessoas. Porque quando nós estendemos as mãos das pessoas por causa da miséria dela, tem uma hora que cansa. Você não vai fazer mais. Porque a pessoa merece até a primeira página. A partir da segunda página você está com a paciência esgotada. Você não aguenta mais. Por que a gente insiste com as pessoas? Porque Jesus insiste comigo. Porque Ele insiste com você. E Paulo vai dizer assim: o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso. Um morreu por todos, não foi só por mim, Ele morreu por todos, para que todos tenham vida. Eu não consigo mais pensar só em mim, porque Ele também se sacrificou por Ele, que no fundo é igual a mim. Será que nós conseguimos enxergar isso, querido? Por que Neemias fez? Porque Deus fez e tem feito por mim e por você. É por isso que nós fazemos. O temor que Neemias tinha de Deus leva ele a amar, exercer graça, misericórdia e compaixão com o outro. Não é porque o outro merecia apenas, mas porque Neemias enxergava a misericórdia de Deus na vida dele. Porque muitos irmãos são avarentos dentro da igreja. Porque muitos irmãos são mesquinhos dentro da igreja, porque não reconhecem a misericórdia de Deus na própria vida. Tem muita gente que faz coisa na igreja com medo de ir para o inferno. Não, eu vou para a igreja, culto de ceia, preciso ir para a igreja. Culto de ceia a gente põe até mais cadeira aqui. E eu já falei várias vezes para os irmãos, se a gente, inclusive eu, se a gente tivesse vergonha na cara, culto de ceia para a igreja está vazia. Se a gente entendesse mesmo, a gente precisa vir com mais contrição no momento da ceia. Será que a gente entende, querido, o que Deus fez por nós, o seu sacrifício? Me parece que Neemias entendeu. Por que a gente não faz tal coisa? Por que a gente... Vou citar de novo a questão da bebida. Por que a gente não bebe? Por que a gente não fuma? Por que a gente não está correndo atrás de narguile? Por que a gente não está correndo atrás de maconha? Por que a gente luta para ser fiel dentro do casamento, do namoro? Não é por causa da igreja não, irmão. Ah, meu pastor não deixa. Eu não tenho nada a ver com isso, filho. Tenho nada a ver com isso. Ah, por que a gente veio na escola bíblica dominical? Não, se eu não vier na escola bíblica dominical, o pastor não deixa eu cantar. Se eu não vier num culto, se eu não der o dízimo, eu não posso participar de tal coisa. Meu irmão, fica em casa, na boa. Não é por isso. Nós fazemos as coisas, se é que fazemos, porque entendemos o grande amor de Deus nas nossas vidas. É o que Ele tem feito por mim a cada manhã. Não é por causa das pessoas. Em dado momento, Jesus chega para Pedro, João capítulo 21, se despedindo, e diz assim: Pedro, tu me amas? Lembra desse texto? Quantas vezes Jesus pergunta para Pedro? 3 vezes. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Quais são as 3 respostas? Apacenta as minhas ovelhas. Jesus não perguntou se Pedro amava as ovelhas. Jesus perguntou para Pedro se amava Jesus. Porque nem sempre a gente ama as pessoas.
mas a gente faz por amor a Jesus. Aí o amor é renovado, a gente volta a amar as pessoas, porque Ele me amou primeiro. Você crê nisso? Quando você cansar de amar alguém, parece impossível, né? O texto de Isaías vai dizer: pode uma mãe abandonar o filho que gerou? Pode. E a gente vê isso direto. E Deus vai dizer assim: mas eu não abandono vocês. Quando um pai estiver perto de desistir de um filho, quando uma mãe estiver perto de desistir, o avô e a avó, o tio e a tia, desistir do sobrinho, quando você estiver perto de desistir do teu cônjuge, quando você estiver perto de desistir do teu amigo, que você vem lutando, falando, não faça por amor a ele, faça por amor a Cristo Jesus, porque o amor vai ser renovado, e você vai olhar aquela pessoa com um olhar diferente no dia seguinte, em nome de Jesus. É por causa dele. Madre Teresa de Calcutá, que se transformou em santa católica, quando ela decide ir para a Índia, cuidar dos pobres, dos miseráveis, dos doentes, dos leprosos, a igreja romana não autorizou ela. É interessante essa história. Ela passa a ser bem vista pela igreja romana muito tempo depois, só que quando o nome dela já tinha ibope, quando o nome dela já era famoso, porque no começo, o que Madre Teresa quis fazer, ninguém se interessou. Você vai lá fazer o quê no meio daquelas pessoas? E depois de muito tempo, foram perguntar para ela como ela conseguia cuidar daquelas pessoas, limpar as feridas. Era um cheiro horrível, era o odor da doença, era o odor da classe social, era o odor de tudo, um lugar sem higiene e tal. E ela disse de maneira muito simples: é porque quando eu olho para cada um deles, eu vejo a carinha de Jesus. Eu não consigo ver eles, eu vejo cada um deles com a cara de Jesus. E Jesus vai dizer assim: quando fizer a um desses pequeninos, a mim fizesse. Por que a gente vai na polícia, nos presídios, nos hospitais, nas escolas? É porque a gente é bonzinho, irmão? Tem ninguém bonzinho aqui não, irmão. Aqui só tem gente ruim. Olha para o irmão do teu lado. Cadê o Ludovico? Não está aqui hoje, né? Fala: você é ruim, infeliz. Mas é mesmo. Mas Jesus te ama. Mas Jesus te ama. Nós fazemos porque Ele nos amou primeiro. Querido, Jesus não morreu pelos judeus. Jesus não morreu pelos justos. Jesus não morreu pelos religiosos. Jesus não morreu pelas mulheres, pelas crianças. Não somente. Jesus morreu por toda e qualquer criatura. E toda e qualquer criatura é imagem e semelhança de Deus. E nós devemos servir a toda e qualquer criatura em nome de Jesus. Passa mais uma aí, versículo 17. Também hospedei 150 homens. Que homens que ele hospedou? Judeus, magistrados, além da turma das nações vizinhas que vinham até nós. Ele não hospedou somente os judeus, ele não hospedou somente os magistrados, os letrados, os nobres, ele também abriu a sua casa para os vizinhos. Se é para fazer, querido, não tem um dito popular que diz, como que é fazer? Desculpa, me ajuda aí, fala mais alto. Fazer o bem sem olhar a quem? No nosso caso é fazer o bem olhando para Ele, olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Ah, mas tal pessoa merece? Uma vez, caso desta igreja, a gente foi socorrer uma determinada pessoa, numa determinada ação aí financeira mesmo, de socorrer a casa da pessoa, e aí me chega um determinado líder e pergunta assim para mim: pastor, mas fulano é dizimista? A gente no meio do processo. Eu falei: irmão, eu nunca olhei no relatório de dízimo para pregar, nem para orar por ninguém. Se a partir de agora, exercer misericórdia na igreja, eu tiver que andar com relatório financeiro, é melhor contratar um contador e não um pastor. São atividades distintas. Querido, a gente não faz as coisas porque somos bonzinhos, a gente faz porque Ele fez por nós. A gente não faz as coisas porque nós somos bonzinhos, a gente faz porque toda e qualquer pessoa tem a imagem e semelhança de Deus.
E nós precisamos amar a imagem e semelhança de Deus. Os judeus não aprenderam isso. Tinham sido escravos 430 anos no Egito. Ficaram mais 70 anos. E dá para pôr mais tempo, porque a segunda geração só vai voltar 140 e tantos anos depois. E quando chega, eles estão oprimindo de novo os seus e os estrangeiros. Parece que não aprendeu nada. Olha o que diz a lei: não oprimam o estrangeiro que peregrinar na terra de vocês. Ame o estrangeiro como amam a vocês mesmos. Pois vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Aqui na igreja eu sei que a Meire ama muito um estrangeiro. Está traduzindo aí, Dana? Eu sei que a Meire ama muito um estrangeiro, mas nós precisamos amar as pessoas que são feitas em imagem e semelhança de Deus. Neemias colocou para dentro da casa dele, usou o dinheiro dele para cuidar, não apenas daqueles que lhes eram iguais, mas cuidar também dos diferentes. Deus não faz acepção de pessoas. Todas as pessoas, todos os seres humanos, de todas as tribos, povos e raças, todos são feitos imagem e semelhança de Deus. Se você tem alguma dificuldade com isso, irmão, não cabe você no céu. Não cabe você na casa do Pai. Se você tem alguma dificuldade com algum tipo de pessoa que seja diferente de você, não cabe você na casa do Pai. Todos foram feitos. Nós precisamos amar a todos, respeitar a todos, demonstrar indignação contra toda e qualquer forma de racismo, intolerância e xenofobia. Você não pode assistir uma ação e ficar quieto. Primeiro porque é pecado, e segundo porque é crime. Se não fosse crime, continuaria sendo pecado. Nós devemos fazer as coisas porque a Bíblia nos ensina, não é porque a legislação nos indica. Deus nunca aceitou, nunca se indicou ou favoreceu a escravidão. Tem gente que fala que o nosso Deus é um Deus escravocrata. Tem base bíblica nenhuma para isso. Povos gananciosos, com a Bíblia na mão, escravizaram pessoas, tanto católicos quanto protestantes. Mas nunca foi Deus que indicou isso, porque Deus abomina, e os judeus sabiam disso, passaram por isso, e mesmo assim não aprenderam. Querido, nós precisamos amar aqueles que nos ofendem, nós precisamos amar aqueles que nos perseguem, nós precisamos amar aqueles que são indiferentes a nós e a nossa fé, aqueles que são opositores à nossa fé. Isso é um mandamento de Jesus. Mateus 5, versículo 46 e 47 diz: se vocês amam aquele que os amam, que recompensa terão? Se você só gosta daqueles que gostam de você. Pensa assim, querido, você é uma criatura chata, a pessoa gosta de você, ela é chata também, então vocês se dão certinho. Eu não gosto de fulano, eu não gosto de ciclano. Só que fulano e ciclano foi feito em imagem e semelhança? Foi feito em imagem e semelhança de quem? Vá aprender a gostar. Pastor, mas eu não gosto. Vá orar a Deus, filho. O que, Eliane? Jesus andou com todas as pessoas, romanos, gregos, judeus, fariseus, ele andou com elas. Vocês amam só aqueles que os amam? Que recompensa terão? Os publicanos também fazem isso. Se vocês saúdam somente os seus irmãos, o que demais vocês estão fazendo? Os gentios também fazem o mesmo. Você empresta dinheiro só para quem você tem certeza que vai te pagar? E aqui tem uma instrução, tá? Quando você emprestar dinheiro a alguém, empreste o que você tem e pode ficar sem. Vou repetir. Quando você vai emprestar dinheiro, você empresta o que você tem e o que você pode ficar sem. Porque se a pessoa não te pagar, aquilo não vai te fazer falta. A pessoa te pediu R$1.000 emprestado. Olha, eu posso te emprestar 100. 100 eu posso, está aqui.
eu vou sentir no meu orçamento, eu vou deixar de comprar uma mistura, sei lá, mas eu consigo ficar sem esse 100. Não vai emprestar o cartão de crédito para a pessoa e depois você se enrolar e vir trazer problema para o pastor. Pior de tudo é que termina lá no meu gabinete. Se você emprestar o cartão para alguém, tenha consciência que você tenha dinheiro para pagar aquele cartão. Porque se a pessoa, por algum motivo, o negócio que ela está fazendo não der certo, ela vai te pagar depois ou não. Mas não faça. A Bíblia nos ensina a não ser fiador de ninguém. Está lá no texto de Provérbios. Então, quando você emprestar o dinheiro, já empreste numa situação de doação. Se a pessoa te devolver, é lucro, irmão. Se a pessoa te devolver, é lucro. Porque, na verdade, você deu. Se a pessoa te devolver, é lucro. E outra coisa, não cobre juros dos teus irmãos. Foi exatamente isso que Neemias estava combatendo. Você pode ajudar? Ajude. Se não pode, junta 3, 4, 5, 6, é o que a gente faz várias vezes aqui na igreja. A gente junta 10 e socorre um, porque um sozinho não consegue. O aleijado que foi levado até a presença de Jesus, quantos carregaram? 4, porque um sozinho não carrega. Então não queira carregar sozinho, que vai dar ruim para você. Por que José perdoou seus irmãos? Sentado no trono, com poder para castigar. Por que José perdoou? Porque um dia ele também foi perdoado. Perdoa, querido. Perdoa o teu irmão. Não quer dizer que você vai ter sociedade de novo com ele. Ah, pastor, não dá para ser sócio com fulano porque ele... Eu não estou dizendo para você fazer sociedade de novo. Estou dizendo para você perdoar. A tua oração não está passando desse subsolo, que é baixo, hein? Você que não perdoa. Não sou eu que digo. Oração do Pai Nosso. Perdoamos as nossas dívidas. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Ah, pastor, eu não consigo perdoar. Está ruim para você, hein? Peça a Deus misericórdia urgente. Porque enquanto você não está perdoando, você não está sendo perdoado. Perdoa. Ah, mas eu vou ter que emprestar meu carro de novo? Ele ralou, bateu? Não estou falando isso. Eu vou ter que dar de novo dinheiro? Ele não me pagou? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo para você perdoar. Para terminar, que já foi tarde, hein? Tudo tem um preço, querido. E amar custa caro, hein? Amar custa caro. E não é só casamento, festa, não é disso que eu estou falando, não. Tudo tem um preço. Tudo tem uma dedicação. Tudo tem um esforço. Tudo tem um custo. Amar e exercer misericórdia também. E Neemias bateu no peito. Eu paguei do meu bolso. Eu paguei do meu bolso. Eu abri mão, mas banquei. Banquei ovelhas, 6 por dia, 1 boi por dia, aves durante 10 dias. Eu banquei pão. Eu banquei alimento desse povo. Saiba disso, querido, não foi mediante a coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Jesus, de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. As coisas custam um preço. Amar também custa. Perdoar também custa. A palavra perdão é uma perda grande, né? Perdão, perdeu mesmo. Se fosse um pastor carioca, perdeu, meu irmão, não é? Perdeu. É um perdão. E às vezes você precisa perder. E Jesus vai dizer que aquele que ganhar a sua vida, ele perde. Mas aquele que perder a sua vida, por amor de Jesus, acha-la.